Aleluia. Eu tenho certeza, queridos, que Deus quer fazer algo grande hoje na sua vida. Amém? Tenho certeza porque nós sentimos muita presença do Senhor durante o louvor. E Deus está ministrando no nosso coração aquilo que Ele deseja fazer. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 8 do Evangelho de João. João capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 31. Vamos ler e vamos orar. Amém? João capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim. Alguns irmãos estão abrindo ainda, vamos esperar mais um pouquinho. João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, porque nós nos reunimos aqui nessa noite para glorificar o Senhor. É em teu nome que nos reunimos, é na esperança de ouvir o Senhor falar ao nosso coração que nós estamos aqui. Não estamos aqui para ouvir um homem, não estamos aqui por causa de uma religião, não estamos aqui, ó Deus, porque estamos cumprindo uma obrigação. Pai, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, amamos a sua palavra e neste momento nós clamamos pelo derramar da tua graça sobre cada vida. Senhor, nós clamamos neste lugar que vamos estar ministrando sobre esta palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu clamo desde agora, Senhor Deus, que toda prisão, todo espírito contrário, tudo aquilo, ó Deus, que quer roubar esta verdade, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos os nossos corações, ó Pai, a nossa mente, cativos à sua palavra, para que o Senhor possa derramar toda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele fez uma afirmação aqui muito séria. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é interessante que eu acredito que ninguém pode ficar indiferente diante da pessoa do Senhor Jesus. Ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que Ele fala. Ninguém pode ficar indiferente ou desprezar aquilo que Ele afirma que Ele é. Ou então ninguém pode desprezar ou ficar indiferente às coisas que Ele fala, que Ele declara e que Ele afirma. Quando eu digo que ninguém pode ficar indiferente, eu digo que quando nós ouvimos alguém falar como Ele falou, como nós ouvimos alguém afirmar as coisas que Ele afirmava, nós temos dois caminhos a tomar. Ou nós acreditamos e nós nos rendemos a um Deus de amor, nos rendemos a um Deus todo-poderoso que pode mudar a nossa história, a nossa vida, ou nós simplesmente não acreditamos. Enquanto as pessoas que estão ao nosso redor estão desfrutando de algo maravilhoso, do perdão, da graça, da libertação, de tudo aquilo que Deus tem para oferecer, enquanto nós estamos vendo pessoas que estão sendo mudadas e transformadas, nós podemos tomar a decisão de não entrar neste rio e ficarmos incrédulos, ou não, eu acho que Jesus foi uma pessoa boa, eu acho que realmente Ele foi alguém legal, mas Ele não é tudo isso que Ele afirma que é. Então nós temos duas opções. Ou eu creio que Jesus pode fazer algo maravilhoso na minha vida, ou simplesmente eu acho que essa é uma história bonita que está escrita num livro muito antigo que não condiz com a realidade. E eu não estou aqui para empurrar nada para ninguém, porque eu tenho falado com Deus constantemente nas minhas orações. E a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é outro homem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não, eu não posso falar nada para você que vá mudar a sua vida.
por melhor argumentos que eu tenha, e eu não os tenho, por melhor dicção ou sabedoria que eu pudesse ter, que eu também não tenho, por maior empatia ou carisma que eu pudesse ter, que eu também não tenho, por mais bonito que eu pudesse falar, que eu também sei que tem pessoas que falam mais bonito que eu, estão nos palanques, não é? Não tem como eu imprimir uma verdade e uma convicção no teu coração, se algo está acontecendo na sua vida. Não é porque eu estou falando, é porque o próprio Deus está tocando na sua vida e está abrindo o seu entendimento, para que você tenha a revelação de quanto Ele o ama e de quanto Ele pode mudar a sua vida. A única coisa que eu faço é me colocar aqui à frente da igreja, com temor e com tremor. Cada domingo que passa parece que fica mais difícil ministrar a palavra para vocês. E a única coisa que eu posso fazer é estar aqui, tremendo diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer o que Ele deseja, apesar de mim, na sua vida. Amém? É com essa expectativa que eu quero ministrar nessa noite. E Jesus fez uma afirmação, irmãos, tremenda. Ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo que aquele que se tornar discípulo dele, lá no versículo 31, vai começar a conhecer a verdade, ter revelação da verdade. E esta verdade tem um poder de trazer algo novo, de trazer uma libertação, de trazer um novo momento, de trazer uma nova situação na vida daquele que tem revelação da verdade. Aquele que conhece a verdade será liberto. E quando nós olhamos para esse texto, se a gente continuar olhando aqui mais um pouco, João capítulo 8, Jesus está aqui claramente falando sobre um tipo de libertação. Mas eu quero caminhar pelo Novo Testamento e falar sobre algumas libertações que podem acontecer, devem acontecer na minha vida e na sua vida. E Jesus afirma isso com tal autoridade, com tal firmeza. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu quero dizer para você, irmãos, que ele poderia afirmar isso. Porque lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Também enviou-me para proclamar restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Veja que ele foi ungido. Na verdade, a palavra Cristo, quando nós dizemos Jesus Cristo, a palavra Cristo é uma palavra grega que traduz o hebraico Messias, que significa o ungido, aquele que recebeu uma unção de Deus, aquele que recebeu uma capacitação sobrenatural de Deus, para desempenhar um papel, uma tarefa, para desempenhar com poder algo, uma libertação, algo tremendo. E a Bíblia promete o Messias é aquele ungido que viria em nome do Senhor, para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer a vida eterna àqueles que pudessem crer nele. Então, quando Jesus diz assim, olha, aquele que conhecer a verdade vai ser liberto, vai experimentar uma libertação. Na verdade, ele diz isso porque ele foi ungido para libertar. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Messias esperado, Jesus Cristo é aquele que desceu do céu, veio sobre a terra, né? Ele nasceu de Maria, mas ele não foi criado no ventre de Maria. Simplesmente ele foi encarnado no ventre de Maria. Jesus, ele não foi criado, ele existe desde sempre. Jesus é Deus, ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se iguala ao Pai, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou, ele diz, Jeová, eu sou. Ele é Deus. Então Jesus, ele simplesmente encarnou no ventre de Maria, e nasceu, né, da natureza humana, mas ele é Deus. Ele é Deus. E ele foi ungido pelo Espírito Santo para que pudesse cumprir o seu papel de libertador. Primeira coisa que eu quero falar, a primeira libertação, continuando a leitura aí em João capítulo 8, versículos 33. Vamos ler novamente o 32 e vamos seguir a leitura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
João 8, 32. Verso 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então deu aí um nó na cabeça dos judeus que estavam ali conversando com ele. E os judeus falaram assim: olha, nós somos filhos de Abraão, somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos. Como é que você diz que nós vamos ser libertos? Como é que você está dizendo isso? Replicou-lhes Jesus, verso 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está falando sobre uma libertação do pecado. E quando nós olhamos para esse texto e para isso, nós entendemos aqui que o Senhor Jesus, ele afirma que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Eu não sei você, eu posso falar por mim. Eu era escravo do pecado. Não é? Tem tantas coisas que, como diz a palavra, o que nós escolhemos? Só coisas das quais nós nos envergonhamos, coisas que praticamos no passado. Não é? Então eu lembro de coisas que eu não tenho vergonha de falar. Isso para mim não é motivo de alegria, mas é motivo de vergonha e também motivo de testemunho. Alguns vícios de mentira, mentia demais, inventava história de todo tipo. Bebia demais, não sabia beber. Eu não sabia beber socialmente, eu sempre excedia. Quantas vezes eu dirigi moto, tinha moto na época, quantas vezes eu dirigi minha moto embriagado, algumas vezes com a Adriana, que a gente era namorado na época, algumas vezes dirigindo carro embriagado, depois de sentar num bar e tomar mais de 40 chopes. Aí eu botava a Adriana no carro e dirigia com total irresponsabilidade. Por quê? Porque a escravidão do pecado nos faz fazer coisas que nós não temos consciência. A escravidão nos prende. A escravidão nos rouba a liberdade de não cometer aquilo. Então, irmãos, Jesus diz, olha, se o Filho libertar vocês, vocês serão livres verdadeiramente. E quando eu conhecia Jesus, eu comecei a experimentar um novo tipo de vida. Quando eu pedi perdão a Ele, quando Ele veio sobre mim e derramou sobre mim do seu Espírito, algo aconteceu aqui dentro. Você que está aqui na igreja, você que tem caminhado com o Senhor, você sabe do que eu estou falando. Experimentou uma libertação do seu pecado. Livres do pecado, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém que não pecou, todos pecaram. A Bíblia afirma isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também no livro de Romanos, capítulo 6, verso 22, ali fala que nós estamos livres das consequências do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Verso 23, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do meu pecado era a morte. O pagamento que eu iria receber de Deus era a morte. A morte significa separação. A palavra morte significa separação. Estava separado de Deus por causa do meu pecado, mas porque eu fui liberto do pecado. Quando conheci a verdade que em Cristo Jesus nós somos perdoados. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a gente não dá muita bola para a vida eterna. Eu estou errado? Quem aqui fala da morte com naturalidade? Eu lembro que eu fui fazer um seguro de vida no banco. E o moço falou assim, então, vou fazer o seguro de vida para você, o prêmio, sei lá, é 100 mil reais, faz muitos anos já, vamos imaginar aqui, né? O prêmio é 100 mil reais, e caso aconteça algum problema, você, eu quero saber que se eu morrer, o que vai acontecer? Não, o senhor não pode falar assim, bom, estou fazendo um seguro de vida? Não, mas veja bem,
Não, se tiver qualquer problema, não, o problema é a minha morte, porque se eu morrer eu quero saber quanto que a minha esposa vai ganhar. E o gerente todo sem graça, não sei se você trabalha em banco, se você vende seguro, mas ele estava todo sem graça, não sei se vocês são treinados, não pode falar que o cara vai morrer, não é? Mas a gente não pensa na morte. Mas a morte, irmãos, faz parte da vida. Enquanto Jesus não voltar, não é? A morte é a única certeza que nós temos, irmãos, se Cristo não voltar antes. Nós temos uma certeza, que nem diria um pastor amigo meu, e 3 dúvidas. Uma certeza é que nós vamos morrer. A dúvida é quando, onde, 3 dúvidas. Quando, onde, né? E como. Ai, pastor, não fala assim. Ai, pastor, que conversa é essa? Irmãos, eu falo dessas coisas com muita naturalidade. A minha irmã, infelizmente, está num leito, irmãos, esperando, assim, da situação terminal de câncer. Ela está lá hoje, lá em Brasília, dessa forma. E nós temos orado pela família, temos sofrido junto com eles, temos chorado. Mas temos uma certeza de que rapidamente ela estará lá na glória, melhor do que nós. Amém? Isso conforta o nosso coração, isso nos consola. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A verdade, a libertação de Jesus. A libertação que Jesus faz na minha vida, na vida daquele que conhece a verdade. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que foi ungido para libertar, para nos libertar. A sua libertação compreende uma libertação das consequências do pecado que me enganava, que me escravizava e que me faria morrer, estar separado para sempre de Deus. Mas a sua libertação alcança a minha eternidade. O seu sacrifício é suficiente para mudar a minha história. O seu sacrifício é suficiente para me ligar novamente com o Pai. O seu sacrifício é suficiente para cobrir as minhas falhas, para cobrir os meus pecados, para levar sobre ele as minhas maldições. O seu sacrifício é suficiente, e é por isso que eu amo, e é por isso que eu sirvo, porque eu acredito, irmãos. Eu acredito que eu estou liberto das consequências do pecado. Outra coisa que diz lá em Romanos capítulo 6, verso 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado não vai ter domínio sobre você. Libertação da escravidão, da força do pecado. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu quando entreguei a minha vida a Jesus, eu fui liberto da mentira assim, num estalar de dedo. Eu pude e posso olhar nos olhos da minha esposa e falar a verdade. Eu tive que contar umas verdades para ela, irmão, que foi difícil. Eu sempre conto aqui, né? Muita gente já conhece. Mas havia uma acusação sobre mim de que uma amiga dela tinha visto eu olhar para uma moça. A gente era recém-casada, os meninos tinham nascido. E eu deixei a Adriana no trabalho, e quando estava indo embora, aí aconteceu um caso. E quando eu encontrei com a Adriana à noite, ela estava brava. Eu falei, por que você está brava, amor? Você é sem vergonha. Por quê? Porque você ficou olhando uma moça de minissaia lá perto do trabalho. Eu falei assim, eu não. Não, uma moça de minissaia assim, eu falei assim, não. Mas a moça que trabalha comigo viu no carro, ela disse que o carro era uma Belina verde. Imagina uma Belina, aquela Belina 2 grandona verde, só tinha ela. Eu falei assim, não, ela deve ter confundido o carro. Mas quando eu me converti, chamei a minha esposa e falei assim, lembra daquela história que eu disse que não tinha olhado a moça? Eu quero dizer para você, é verdade, eu olhei aquela moça. Mas eu quero dizer para você que eu fui liberto do pecado. E a partir de hoje eu só tenho olhos para você. Você me perdoa? O pecado nos escraviza, irmãos. O pecado nos faz cometer atrocidades. O pecado, ele arruína os nossos relacionamentos. O pecado, ele tem consequências sobre a nossa família. Tem consequências sobre a nossa família. Porque depois que eu falei para ela que só tinha olhos para ela, fiz uma viagem a trabalho lá para Natal, no Rio Grande do Norte. Era dezembro, e lá em dezembro tem uma festa chamada Carnatal. E eu estava lá naquele lugar, e cheio de turistas, cheio de mulheres, praticamente seminuas.
andando no shopping onde eu fui almoçar, onde eu fui jantar, e eu fiquei olhando aquelas mulheres. E quando eu cheguei à noite no meu alojamento, liguei para a Adriana para ver como é que ela estava. Ela falou assim: Marcelo, aconteceu algo hoje. Amor, o que aconteceu? Ela ia de ônibus para o trabalho. A hora que eu entrei no ônibus, tinha um homem me olhando, me perseguindo, me encarando. Eu entrei no ônibus, ele entrou junto. E eu fiquei com medo, porque ele ficou me olhando o tempo todo. A hora que eu levantei para descer, ele levantou também, ficou perto de mim, ficou ali me olhando. E eu dei assim uma disfarçada. A hora que o ônibus começou a sair, eu desci correndo do ônibus. Ele tentou descer e não deu tempo. E eu fiquei muito assustado. Ora por mim, na mesma hora eu falei assim: meu amor, você me perdoa, sabe por quê? Eu abri uma brecha sobre a sua vida. Hoje, eu fiquei olhando mulheres aqui nessa cidade e eu quero pedir perdão para você. Essa foi mais fácil, eu estava a 3.000 quilômetros de distância. Tá, por telefone, foi mais fácil. Mas o que os olhos não veem, o coração não sente, é a maior mentira que existe. Porque existe um mundo espiritual, irmãos. Aquilo que eu e você praticamos na nossa intimidade, o coração sente, a sua família sente, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos sentem. Mas eu estou falando de um Deus que nos liberta para pedir perdão, nos liberta para fazer a verdade, para falar a verdade, nos liberta para colocar às claras todas as coisas. E quando foi feito isso, na mesma hora o poder de Satanás foi quebrado sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu aprendi da pior maneira, que não deveria fazer mais aquilo. E eu pedi perdão à minha esposa, e a minha esposa é uma mulher de Deus, irmãos, porque ela orou comigo, me perdoou, e a história da nossa família mudou, e tem mudado a cada dia, porque temos caminhado com o Senhor, debaixo dessa verdade. O pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Versículo 17 diz assim: graças a Deus, Romanos 6,17, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer, de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, quando nós somos libertos do pecado, nós nos tornamos servos da justiça, daquilo que é certo. A nossa alegria mais não é fazer aquilo que é errado, a nossa alegria é fazer aquilo que é certo. A nossa alegria é praticar a justiça. O que move o nosso coração, a nossa paixão, é praticar a justiça. Mas nós precisamos de um poder de Deus, de algo do Senhor sobre a nossa vida, para que nos revele que o pecado não pode ter poder mais sobre nós. Isso está escrito na palavra: o pecado não terá domínio sobre vocês. Mas por que, irmãos, nós não vivemos esta verdade? Algumas vezes, sabe por quê? Porque falta eu e você crermos em Deus de tal maneira a dar a nossa vida para que nós possamos viver isso, entregar o nosso coração, crer de fato e de verdade, e falar: Senhor, revela-me a sua perfeita vontade. Eu quero viver isso, eu quero viver essa promessa, eu quero viver esta verdade, Deus, porque o pecado tem assolado a minha casa, o pecado tem assolado a minha família. Irmãos, eu posso sentir no meu espírito pessoas aqui que muitas vezes deitam na cama e quando colocam a cabeça no travesseiro ficam lamentando os seus vícios que cometeu durante o dia. Pessoas que quando vão se deitar não conseguem dormir rapidamente porque ficam aí escravizados pelo pecado, debaixo de acusação, debaixo de mentira de Satanás, dizendo que você não pode, que você não presta, que você não merece o amor de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, tire os ouvidos de Satanás, tire os olhos do seu pecado, olhe para a cruz, porque na cruz foi levada a nossa maldição, na cruz o nosso pecado foi anulado, na cruz, querido, você foi redimido. Você precisa crer para viver. Irmãos, não seja como Tomé: eu preciso ver para crer. Não, creia que você vai ver. Creia na sua libertação, que você vai ver coisas lindas e tremendas que Deus vai fazer. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi ungido, Ele é o Messias, Ele é o Cristo de Deus. Ele foi ungido para nos libertar. Há poder no Senhor para mudar a nossa história. Outra coisa que eu quero dizer, conforme está escrito lá em Lucas 4,18, que a gente já leu aqui, para pôr em liberdade os oprimidos.
Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, talvez esse seja um dos versículos que eu mais preguei na minha vida. Um dos versículos que eu cito constantemente, porque é uma verdade, irmãos, tremenda, é uma verdade maravilhosa, é uma verdade que eu e você não podemos ignorar nem um só dia da nossa caminhada cristã, é uma verdade, irmãos, que nos capacita a vencer e situar a nossa vida, é uma verdade, é uma afirmação da palavra, que situa a nossa vida, aonde nós precisamos estar e como devemos viver. Aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos libertou do império das trevas. Ele não vai nos libertar do império das trevas. Ele não vai um dia, talvez, nos libertar. Ele já nos libertou do império das trevas. Ele desprezou o diabo, desprezou o inimigo, desprezou a Satanás, desprezou os demônios na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Ele anulou todo escrito de dívida. Ele rompeu com toda a maldição. Ele venceu na cruz, irmãos. Ele é o Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E diz aqui que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, onde nós temos a remissão de pecados. Veja que nós não estamos mais no império das trevas. Irmãos, você e eu não podemos ignorar que existe uma atuação maligna. O império das trevas é governado pelo próprio diabo. Existe uma atuação maligna acontecendo aí onde nós estávamos sujeitos. Quando o Senhor nos libertou do império das trevas, é porque nós estávamos presos. Você só liberta alguém que está preso. Você só pratica a libertação em alguém que está cativo, em alguém que está impossibilitado de sair de um lugar. Você vai ali e liberta aquela pessoa. Você vai ali e abre a porta daquela prisão. Você quebra os grilhões. Foi isso que o Senhor fez. Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos sujeitos ao império das trevas. O império das trevas, irmãos, é um sistema de governo estabelecido, um sistema de governo maligno, onde ele oprime a sua vida, onde ele oprime a sua família, onde ele traz todo tipo de acusação, onde ele começa a falar todo tipo de mentira. Satanás é mentiroso e enganador. Ele tentou o próprio Senhor Jesus. Você acha que ele não vai tentar você? Ele quis enfrentar o próprio Senhor. Mas a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo do seu governo, mas um dia nós estávamos. E Satanás, irmãos, não quer libertar a sua vida facilmente. Não quer libertar a sua vida de uma maneira fácil. Eu lembro quando eu me converti, irmãos. Pense numa pessoa que nunca sentiu angústia na vida. Sabe uma pessoa que nunca sentiu angústia, nunca sentiu um vazio e nunca sentiu assim uma tristeza? Essa pessoa era eu. Antes de me converter. Eu nunca senti angústia. E eu chegava, era recém-casado com a Adriana. Às vezes eu chegava em casa, a Adriana estava deitada na cama lá, chorando. O que foi? Ela, não sei, uma angústia, uma dor no peito. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? Eu não entendia isso. Ela falou assim, não pergunta porque eu fico pior. E eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça alguém que sentia angústia, que tinha tristeza. Eu era essa pessoa, mas quando eu me converti, irmãos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, fiquei todo feliz. E as pessoas do meu trabalho começaram a me perseguir. Eu lembro de um chefe meu que vinha assim, ele veio com a Bíblia, começou a abrir a Bíblia e começou a me acusar com a Bíblia. Eu não entendia direito naquela época a Bíblia e começou a dizer coisas que eu fazia, ou que eu estava errado, que eu estava enganado, que eu estava num caminho de engano, que eu estava indo para o inferno. Irmãos, eu só sei de uma coisa, uma perseguição, uma angústia tomou conta da minha alma. Eu lembro quando eu estava saindo do meu trabalho ali na Avenida dos Astronautas, ficava tudo parado. Eu ia no carro ali primeirinha, parava, andava um pouquinho primeiro, parava, comecei a chorar no carro, algo que nunca tinha me acontecido. E eu falei assim, puxa vida, agora que eu entreguei a vida para Jesus, estou me sentindo angustiado, triste. Por causa da perseguição, irmãos, por causa da opressão maligna, por causa das mentiras do nosso tentador. E eu lembro que eu compartilhei isso com um amigo meu que era cristão há mais tempo, e ele falou assim, olha, deixa eu te contar uma história. O diabo é igual um caçador de pato. Quem já viu essa história? Alguns aqui, que eu já contei para alguns. O diabo é igual um caçador de pato.
Ele chega na lagoa, está cheio de pato na lagoa. Então ele chega lá e atira. Aí tem uns patos que saem voando e tem uns que caem mortos. Os que caem mortos ele deixa ali, ele não pega não. Por quê? Porque quando ele voltar da caçada, ele vai recolher tudo. Ele vai atrás dos que estão voando. Então ele vai dando tiro naqueles que estão voando. E ele falou para mim assim, você começou a voar. Satanás está querendo acertar tiro em você. Mas ele não pode com a sua vida, se você ficar firme em Jesus. Você vai continuar voando, deixa ele vir atrás. Se preocupa não, sabe por quê? Porque ele não pode tocar em você. Porque aquele que pertence ao Senhor, o maligno não o toca. Ele não toca, mas ele fica oprimindo a sua vida. Ele fica dizendo que você não pode. Ele fica oprimindo as pessoas. Nós precisamos crer na nossa libertação e agir à altura de pessoas livres. Agir à altura daquilo que Deus já fez por nós. Jesus foi ungido para libertar os oprimidos. Nós não lemos lá em Lucas capítulo 4, colocar em libertação os oprimidos. De que maneira a opressão se manifesta, irmão? Medo, falta de sono, temores, sentimentos de incapacidade. Você se sente incapaz de tudo. Falta de valor próprio, você não atribui valor à sua vida, você está sempre se depreciando, você está sempre ruim, nada que você faz é bom, tudo dos outros é melhor. E aquela vozinha mentindo para você. Solidão, você está aqui na igreja cheio de amigos e você se sente sozinho, aquela solidão, aquele peso sobre a sua vida. A violência, irmãos, violência é terrível, porque tem gente que não é violento, mas quando a opressão vem sobre a sua vida, a hora que você vê, você já bateu na criança de uma maneira que não precisava. Quando você viu, você já respondeu o seu marido, a sua esposa, de uma maneira que não precisava. Você está no trânsito, a pessoa sai na sua frente, num cruzamento, você freia o carro, dá tempo, mas você é tomado por uma opressão violenta, e você mete a mão na buzina, de raiva, irmãos. Quem entende o que eu estou falando? Você buzina de raiva. Mas por que essa violência? É uma opressão, querido, para tirar você da paz. Sem contar aqueles que xingam. Deixa o cara passar, deixa o cara ir embora. Deixa, irmãos. É opressão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele nos libertou do império das trevas. Querido, o império das trevas não é um governo físico, não é um lugar estabelecido com fronteiras físicas, uma localidade. O império das trevas é um lugar espiritual, é uma posição espiritual, onde eu e você não estamos mais. Amém? Onde aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus não pertence mais ao império das trevas. Mas Satanás, ele faz incursões ali no outro reino, e ele fica oprimindo as pessoas, ele fica enganando as pessoas, ele fica mentindo para elas. E fica trazendo todo tipo de sentimento, desses tipos de sentimento que nos prendem, que nos incapacitam, que nos limitam. Eu quero dizer para você, querido, você não pode ser limitado pelo diabo, porque o Senhor te libertou. Aleluia! Você é livre, livre para acreditar na sua família. Você é livre para acreditar que Deus tem um ministério para você. Você é livre para acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Simplesmente haja à altura daquilo que Deus já fez, já está estabelecido. Deus não precisa fazer, Deus já fez. Agora eu e você precisamos entrar debaixo desta autoridade, desta libertação que o Senhor fez. Terceiro ponto que eu quero dizer é o seguinte, olha, cuide da sua liberdade. O Senhor já nos libertou do pecado, das suas consequências, dos seus enganos. O Senhor já nos libertou disso, da escravidão do pecado. O Senhor nos libertou para viver uma nova vida. O Senhor nos libertou do império das trevas, de toda a atuação satânica. Já fomos libertos. Agora eu e você precisamos cuidar da nossa liberdade. Lá em Gálatas capítulo 5, eu vou ler 2 versículos em Gálatas. Gálatas 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha só, irmãos.
Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então fique firme, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Ou seja, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja? Porque embora eu e você já estejamos livres, temos que tomar cuidado para não estarmos de novo debaixo de um jugo de escravidão. Olha o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião ou para dar oportunidade à sua carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, nós podemos perder toda a nossa liberdade que Cristo nos deu quando nós damos oportunidade para a nossa carne tomar o controle, quando nós damos oportunidade para a nossa carne não acreditar naquilo que Deus quer fazer, quando nós damos oportunidade, irmãos, para que a nossa carne se levante com todo sentimento de inferioridade, com todo sentimento de incapacidade, com todo tipo de acusação que Satanás faz. O diabo não pode anular a palavra de Deus, ele não pode anular aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então ele quer me prender no meu passado, ele quer prender no seu passado. Quando a Bíblia diz que o Senhor esquece do nosso passado, não me lembrarei dos seus pecados. Aquele que está em Cristo é nova criatura, todas as coisas são novas. Quando a Bíblia diz não olhei as coisas passadas, nem fica observando as coisas antigas, eis que faço algo novo. Porventura vocês não percebem que eu estou fazendo algo novo? Colocarei caminhos no ermo, colocarei rios no deserto. Irmãos, Deus é poderoso para colocar caminho onde não existe e para colocar rios, água onde não tem, porque Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Então Satanás quer nos prender, e quando damos liberdade à nossa carne, quando damos vazão à nossa carne, estamos perdendo aquilo que Deus conquistou para nós, a nossa liberdade. Mas se nós prestarmos atenção, vamos entender que o que Deus tem feito é maravilhoso. Quando a gente era escravo do pecado e não tinha revelação dos efeitos malignos do pecado, a gente andava nisso daí, a gente não conseguia se livrar. Eu não conseguia parar de mentir, imagina, nunca passou pela minha cabeça confessar para minha esposa que eu olhei outra mulher, nunca, jamais. Jamais faria isso. Por quê? Porque o pecado me escravizava. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu fui liberto do pecado e a minha família foi totalmente livre para a glória do Senhor. Esse é só um exemplo de vários que não convém falar. Você tem, com certeza, tem as suas experiências. Ele nos perdoou, querido, nos libertou. Não dê espaço para a sua carne para perder isso. Irmãos, Jesus Cristo é um ungido de Deus. Ele recebeu poder para libertar, para perdoar, para dar para nós uma nova chance. Eu e você não precisamos mais viver debaixo de opressão, debaixo de prisão. É o que eu quero dizer para você hoje, nessa noite. É que eu e você podemos dar um grito de libertação, amém? Nós podemos dar um grito que acreditamos, Senhor, eu acredito nisso que o Senhor fala. Eu acredito mesmo na sua palavra. Eu vou viver à altura disso. A Bíblia diz que a gente tem que viver do modo digno do Evangelho. Irmãos, viver do modo digno do Evangelho é crer, desfrutar dessa libertação que o Senhor operou na nossa vida. Desfrutar disso. Desfrutar, irmãos. Algo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Para que Deus seja glorificado em nós. Para que Deus seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Em tudo aquilo que Deus fez por nós. Irmãos, eu amo quando começo a meditar nessas coisas, porque eu começo a lembrar de como eu era e de que Deus fez a minha vida. Eu amo, irmãos, quando eu começo a meditar nessas coisas. Pego o meu violão, vou para um lugarzinho que ninguém possa ouvir, só eu e Deus, quietinho, que ninguém merece, né, irmãos, me ouvir tocando violão. Fico quietinho lá num canto, e eu começo a adorar o Senhor. E eu começo a cantar. Outro dia eu estava cantando no quarto, quieta, a Adriana entrou lá. Aí eu falei, é boa essa música, né? Até cantou comigo, irmãos. Isso é milagre, né, Flávio? Adriana até cantou comigo.
Uma música antiga que fala assim: Cristo é a nossa vida. Quem conhece? O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Amém? Eu pego meu violão e fico cantando essas coisas. Aí eu fico meditando, eu fico esfregando na cara do diabo. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou filho de Deus. Ele morreu a minha morte. Ele me deu uma grande salvação. Você não pode me prender mais. Você não pode tocar na minha vida. Você não pode tocar na minha esposa. Você não pode tocar na minha família. Você não pode tocar no meu ministério. Porque o Senhor me guarda. Amém, irmãos? E quando nós começamos a meditar nessas coisas, nós começamos a desfrutar do que Deus fez. Querido, não é na minha força e também não é na sua força. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela fé. É pela fé. Nós vivemos as promessas de Deus, é pela fé. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Você precisa crer que Jesus te libertou. A Bíblia diz que foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram. A Bíblia diz que foi pela fé que as mães receberam de volta os seus filhos. A Bíblia diz que foi pela fé que Abraão peregrinou. A Bíblia diz que foi pela fé que os irmãos venceram coisas terríveis, extinguiram a força do fogo. A Bíblia diz que foi pela fé que eles entraram nas covas do leão e o leão não pôde fazer nada com eles. É pela fé que opera o poder de Deus na minha e na sua vida. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A Bíblia diz também que até mesmo pela fé, alguns morreram glorificando a Deus com a sua morte. Amém, irmãos? Pela fé, até para morrer a gente tem que ter fé, irmãos. E eu lembro da minha irmã falou assim: olha, Marcelo, quando eu visitei ela falou assim: olha, eu estou aqui, se eu sair dessa, glória a Deus, se eu não sair também, glória a Deus, eu sei que em todas as coisas o Senhor vai ser glorificado. É pela fé que alguém fala isso, irmãos. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: olha, se o Senhor quiser nos livrar do fogo, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser livrar, não tem problema. O que nós dizemos é o seguinte: nós não vamos nos prostrar diante da estátua que o Senhor fez. Não importa se Deus vai me livrar ou não, mas eu sei de algo, eu não vou me prostrar. Sabe por quê? Porque é melhor andar com Deus do que se prostrar às opressões do diabo sobre a sua vida. É melhor morrer com Deus, irmãos. Querido, eu quero dar uma palavra de libertação para você nessa noite. Que você possa agora entender o que está sendo ministrado neste lugar. Que o pecado não pode mais ter poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá domínio. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Nós pecamos, irmãos. A Bíblia diz aí em 1 João, né? Se a gente disser que não peca, a gente é mentiroso. Todos nós pecamos, mas não pode dominar a sua vida. A ira não pode dominar a minha vida, não pode dominar a sua mentira, a pornografia. Irmãos, nada dessas coisas pode nos dominar. Em nome de Jesus, você é livre. Eu e você fomos libertos do império das trevas. Não existe mais uma opressão que possa vencer sobre você. Eu quero que você feche os teus olhos agora, que você curve a sua cabeça. Deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração em nome do Senhor Jesus. Irmão, chegou um tempo. Nessa noite o Senhor quer ministrar algo sobre a sua vida. O Senhor quer nos dar uma oportunidade para viver esta realidade de libertação. O Senhor quer nos dar uma oportunidade para colocarmos novamente a nossa fé e a nossa esperança e a nossa alegria no Senhor. Não por atos de justiça,
por atitudes boas que eu e você fazemos, não, mas é pela fé naquilo que Ele já fez. Ele já nos libertou do império das trevas. Jesus já fez isso sobre você. Você quer liberar agora a sua fé nesta verdade? Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor trabalhe agora em nós, neste lugar. Trabalha em nós, Senhor. Deus trabalha em cada vida. Trabalha, Senhor. Trabalha em cada coração, Senhor. Você pode estar dentro da igreja fisicamente, mas eu quero saber qual é o local espiritual que você habita. Você está debaixo do império das trevas ou você está no reino do Filho do seu amor? Veja que não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Qual é o lugar que você tem habitado? Qual é o lugar que você tem vivido? Quais são as coisas que você tem praticado? Se você tem certeza da sua salvação, e se você tem certeza que você está no reino do Senhor, então por que você pode estar vivendo debaixo de opressão, debaixo de engano, debaixo de acusação? A pior coisa que tem, irmãos, é um cristão viver debaixo de acusação. Se Cristo nos libertou, por que é que eu vou estar aí colocando debaixo de escravidão, como diz lá em Gálatas capítulo 5? Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais de novo num jugo de escravidão. Não permita que você entre novamente na escravidão, na acusação, no pecado, na mentira e no engano. Querido, cuide da sua liberdade que foi conquistada na cruz. Cuide da liberdade que o Senhor conquistou para você. Ah, meu irmão, minha irmã, há uma vida maravilhosa proposta para nós. Há algo maravilhoso proposto para a minha família. Há algo maravilhoso proposto para a minha juventude, para a sua juventude. Há algo maravilhoso proposto para você que ainda é solteiro. Há uma santidade. Há algo maravilhoso proposto para você que já está casado. Há algo maravilhoso proposto, é uma vida de liberdade no Senhor, uma vida em Cristo, uma vida totalmente diferente de tudo que você experimentou um dia. Uma vida onde nós podemos desfrutar deste perdão maravilhoso. Uma vida onde nós podemos desfrutar da sua bondade. Uma vida onde podemos desfrutar da sua graça. Uma vida onde nós estamos livres de toda consequência, de todo domínio do pecado. Uma vida onde estamos livres de toda opressão, de todo engano satânico. Uma vida, irmãos, onde vamos cuidar da nossa liberdade. Vamos caminhar com Cristo. Vamos adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Vamos caminhar, irmãos, para conquistar aquilo que está proposto. Oh, aleluia!